Morango do amor. A febre do momento, o país inteiro só fala nisso. E nós não poderíamos deixar de compartilhar com vocês aí de casa essa receita especial. O chefe João vai assumir aqui agora essa área que ele domina, então conta aí pra nós o que precisa para essa receita. Então, para nós fazermos esse morango do amor, a gente vai fazer um brigadeiro simples, um brigadeiro branco. Vamos utilizar leite condensado, creme de leite, um pouco de leite em pó, leite ninho e também utilizaremos manteiga. Brigadeiro tradicional. Outra preparação que a gente vai fazer para esse morango do amor vai ser a nossa calda crocante e vidrada, espelhada, né, como a gente chama, e brilhante, né? Vamos fazer um caramelo, açúcar, água, um pouquinho de vinagre para dar mais brilho e também dar mais estrutura, não vai deixar ele escorrer, ele desidratar, digamos assim. E corante em pó, vermelho, e utilizaremos um pouco de corante ouro para dar mais brilho. Tá, então mão na massa, vamos lá fazer o tal do morango do amor. Então aqui eu coloco todos os ingredientes do brigadeiro numa panela, numa frigideira. Uma dica importante é colocar o leite em pó e o leite condensado primeiro, mexer para que ele não dê aquelas pelatinhas, né? Então eu mexo primeiro aqui, incorporo bem. Nossa, eu não sabia que ia leite em pó no brigadeiro. Ele dá mais estrutura e mais maciez, né? Então para preparação. Tá. E é só para o brigadeiro branco ou brigadeiro preto eu posso utilizar essa técnica? Pode utilizar também. Menos legal. Quantidade também pode utilizar, mas ele é um aliado ali para dar mais cremosidade e também ajuda a dar o ponto no nosso brigadeiro. Ah, que legal. Dissolvi bem, posso entrar com os outros ingredientes. Creme de leite. E a manteiga. Mexo bem, incorporo e depois eu vou pro fogão para cozinhar até chegar no ponto de brigadeiro de enrolar, porém um pouquinho mais firme. Porque como a gente vai manusear ele depois para transformar o nosso morango numa coxinha, digamos assim, ele vai chegar num ponto mais firme e depois com o calor das nossas mãos ele vai dar uma leve aquecida, então a gente não pode perder o ponto dele. Sim. E também na hora de banhar depois a nossa calda, fica muito mais fácil e tem mais estrutura. Tá com ele mais firminho. Com ele mais firminho. Isso aí, agora vamos pro fogão. Então a chama pra gente cozinhar um brigadeiro, um ponto de enrolar, um recheio, sempre em fogo médio, né? Se a gente deixar no fogo muito baixo, ele vai ficar puxa. Ele vai demorar mais para cozinhar, ele vai dar aquele puxa quando a gente morder, enfim, né? Sim. E se cozinhar em fogo alto, tem a chance de queimar. Né? Por se tratar de um brigadeiro mais claro, né, um brigadeiro branco, então a gente precisa manter uma temperatura ideal para que a gente termine a cocção com ele branco. E ele fica com uma consistência bem cremosa. João, agora o brigadeiro tá pronto. O que você preparou aqui? O que você fez de diferente? Então aqui eu embalei no plástico filme, né, no filme plástico, eu posso colocar num pacote, enfim. Eu vou manter ele em temperatura ambiente até ele baixar a temperatura. Depois que ele baixar um pouquinho a temperatura, eu posso levar para a geladeira e manter por alguns dias ali e depois eu utilizar para fazer o morango. Tá, tem que estar geladinho para fazer o morango. Geladinho, tem que estar gelado, firme, para que a gente possa manipular ele para a gente molhar o nosso morango. Tá, e agora qual que é o próximo passo? O próximo passo é agora a gente fazer a nossa calda, colocar lá para cozinhar enquanto o brigadeiro esfria e depois a gente vai modelar os morangos e banhar na nossa calda vidrada. Agora então a famosa calda, que é aquele toque especial para receita e é onde tá o segredo, né? Que muitas pessoas estão errando. Isso aí, então para a gente fazer a calda a gente tem a receita base, né? O dobro de açúcar para metade de água, então 500 gramas de açúcar, estou utilizando aqui, 250 gramas de água, 15 gramas mais ou menos de vinagre, aí o corante fica a critério, a quantidade que a gente utiliza, tanto em pó ou em gel, que é o indicado, e o corante em pó ouro aqui a gente coloca para realçar mais o brilho. Não é obrigatório, mas ele dá um charme a mais no nosso morango. Ah, tá. Então vamos lá. Então vamos lá. Misturo todos os ingredientes. Açúcar, água e vinagre. Isso mesmo, açúcar, água e vinagre, misturo bem. E assim, o importante é que qualquer calda de caramelo, né, que a gente vai colocar um caramelo úmido, que é a unção dos ingredientes, a gente não pode mexer depois que ele começa a ferver. Né? Se ele começar a ferver, eu não posso mexer porque ele vai açucarar. Ah, tá. Então você vai colocar no fogo lá e vai deixar que ele Cozinha. Eu não vou mexer ele lá. E a quantidade do corante também é a critério. Quero deixar ele mais escuro, quero deixar um pouquinho mais claro e eu coloco a quantidade que eu acho necessária. Dá para colocar o corante também. Ah, não tem um termômetro, por exemplo, né? Que aqui eu vou ter que aferir a temperatura até chegar a 145 graus no mínimo, né?
A calda, para A ela estar calda. no ponto ideal, é mínimo 145 graus. 145 graus, que é o ponto de vidro que a gente chama. Então eu vou aferir a temperatura. Ah, não tem um termômetro. Água, um bol com água, e a hora que ela for espessando eu posso fazer testes, né? Ela tem que ficar no ponto de vidro, tem que ficar firme mesmo. Pinguei uma gota dentro da água, ficou bem firme, aí eu posso tirar e posso banhar o meu morango. Ah, mas o corante eu posso utilizar só depois que a calda estiver fervendo. Pode também. Como aqui a gente está utilizando o corante em pó, o ideal é eu dissolver ele já no início, porque depois ele vai dar aquelas, né, umas pelotinhas ali e não vai dissolver totalmente na calda. Mas se tiver o corante em gel, começou a caramelizar a minha calda, eu já posso acrescentar depois no finalzinho também, que não tem problema. Então aqui, pra gente bolhar, eu pego uma parte do brigadeiro, ele tá um pouquinho mais firme, né? Posso pegar um pouquinho mais para um morango maior. Não tem quantidade de peso, a não ser que você vá vender, né? Que você precise pesar. Bolei com o brigadeiro normal e vou abrir para mim dar o formato de uma coxinha, tá? Então eu vou abrindo, que eu percebo que a massa ela fica bem macia, mas ao mesmo tempo ela tá firme. Tá. E agora, olha só, eu já ia fazer errado isso aqui, porque eu ia cortar aqui o morango. A dica é, então, só tirar o cabinho do morango. E só tirar a Sem parte da cortar. folha, né? O cabinho da folha ali. Porque assim, o morango ele é muito sensível. Se eu cortar, machucar ele, ele vai desidratar. Então isso eu vou ter água na minha preparação, o meu brigadeiro não vai colar no morango. Então isso é uma dica que ajuda. Tá. E outra dica é, se eu lavar esse morango, eu tenho que deixar secando, escorrendo de um dia pro outro. Pelo menos, né? Para que a gente tire toda a água, né, que ele vai escorrer, porém não é indicado lavar. Você pode passar um álcool com Perfex ou um papel toalha que tá suficiente. Ah, ótimo. Então, você aí que vai fazer, lembre que não pode estar molhado o morango. Isso aí. Então, pra gente modelar, é como se fosse fazer uma coxinha, né? Eu vou dar a volta no morango, uma camada fina, não preciso fazer em exagero também. Porém, se quiser fazer bem generoso, eu posso colocar mais, né? Mas aqui é suficiente, eu vou ter camadas uniformes. E depois vou modelar como se fossem coxinhas, dando o formato e mantendo esse formato do morango, tá? Olha só, fica uma coxinha mesmo. É uma coxinha de morango. Agora, então, que eles já estão prontinhos aqui, que o brigadeiro tá enrolado no morango, o que tem que fazer? Então agora eu espetei o palito para auxiliar, né, na hora da gente banhar e ele vai para refrigeração, tanto geladeira, freezer, para que ele fique numa temperatura mais fria, porque ele vai entrar numa temperatura de 10 graus, uma temperatura de 150 graus, então é muito calor. Então ele precisa estar um pouco firme para não acabar caindo dentro da minha calda. Ah, tá. Então, isso que tá acontecendo com muitas pessoas, Acontece. que elas vão e ele desmonta, né? E assim, se fizer um brigadeiro um pouquinho mole também pode escorrer na hora de banhar. Então, por isso a gente garante ali, coloca ele no freezer um pouquinho para ele auxiliar nesse processo. E o morango também não pode estar muito maduro, né? Não pode estar machucadinho, nada. Se ele tiver um machucado muito maduro, ele começa a soltar água, o líquido, ele também não vai colar o brigadeiro, não vai colar o nosso creme ali, que vai ser a parte cremosa do nosso morango. Então a gente precisa que o morango seja sadio, seja um pouquinho, não verde, mas um pouquinho quase maduro, digamos Tá. assim. Então tá, então vai pro congelador agora e daí depois a última etapa. Última etapa, a gente banhar a nossa calda vidrada. Então aqui pra gente banhar, a gente tem que ir na panela, passa o nosso morango na calda, espera escorrer o excesso, tá? Uma dica é passar a colher aqui embaixo para não ficar muito grosso de calda. Tá. E vou deixar ele esfriar. Olha só que lindo. Mesmo processo. Inclino um pouquinho a panela. Passo todo o morango, deixo escorrer o excesso. E passo a colher para tirar o excesso para que não fique muito grosso também. Olha só, pessoal. Então, o morango do amor tá pronto. O chefe João caprichou aqui. Não achei tão difícil, viu? Achei que era mais difícil. Seguindo os passos certinhos, consegue. Com técnica, isso aí. Então, agora a melhor hora, vamos provar. Eu comi só um até hoje, que eu ganhei no meu aniversário, que foi semana passada. E eu achei uma delícia, então vamos lá agora. É delicioso, né? Tá quentinho, gente, ainda. Olha, muito saboroso. Vale a pena. Faça aí na sua casa. Mande foto aqui pra nós, pra gente saber que você também gostou aqui da nossa receita, né, chefe João? Isso mesmo.
Obrigada mais uma vez. Logo, logo tem mais receita aí para vocês.